A Portuguesa simplesmente é espetacular. Estamos em contato com o Alex Bourgeot, é isso? Não, o sobrenome francês, né? Eu não sei se eu acertei, Alex. Tudo bem? Prazer em ouvi-lo. Obrigado pela presença conosco. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. É Bourgeois. Bourgeois. É isso aí. Certo. Você tem parentesco francês com... Na verdade, eu nasci na França. Opa. Eu cheguei no Brasil há 27 anos atrás. Você nasceu aonde? Em qual cidade? Nasci em Paris, mas cresci em Bordeaux. Opa! Você gosta da França, Bourgeois? Gosto, mas hoje eu estou no Brasil. Gosto mais do Brasil. Perfeito, então. O que você pode dizer da SAF da Portuguesa? A gente estava comentando aqui, já falando em resultados, porque o futebol é muito rápido, né, Alex? A Portuguesa tem 2 pontos apenas, joga com o Mirassol hoje. Mas a Portuguesa está vivendo um novo momento. É um momento de SAF, um momento empresarial, uma parceria do futebol. O que você pode contar para nós e para o torcedor da Lusa, por favor? Bom, a gente começou o trabalho em 1º de dezembro, né? Então tem um pouco mais de 30 dias, sei lá, 50 dias. A gente foi contratando jogadores, contratamos 18 jogadores, então você tem que treinar todo mundo, entrosar todo mundo. É um processo, né? A gente acredita muito no processo, a gente está construindo esse processo. A gente começou a ver algumas coisas já boas no jogo contra o Novo Horizontino. Tivemos um empate glorioso, eu diria, vitorioso, né? Contra a Ponte Preta, com 2 jogadores a menos. Eu acho que as ideias do Cauã estão começando a aparecer de forma muito clara e estamos bastante positivos para a sequência do campeonato. Bourgeois, é o Capelanes, um abraço, boa tarde, prazer em falar com o senhor. A gente estava falando bastante sobre a Portuguesa, que é o seguinte, a gente entrevistou em alguns momentos aí, desde o ano passado, o presidente Vitor Castanheira, Antônio Carlos Castanheira, Vitor Castanheira do Palmeiras, o Antônio Carlos Castanheira, e a gente está criando uma expectativa muito grande nessa questão da SAF, porque a Portuguesa agora está passando por essa reconstrução, não dá para esperar também a curto prazo grandes resultados, mas vocês tiveram alguma limitação orçamentária? Porque até agora os jogadores que chegaram na Lusa, talvez na cabeça do torcedor, não são caras tão conhecidas assim para eventualmente fazerem um trabalho de colocarem a Portuguesa no mata-mata de Paulistão, por exemplo, presidente. Bom, boa tarde. Não precisa me chamar de senhor, não, tá? Pode me chamar de Alex, que tá tudo certo. Beleza. Em relação ao elenco, a gente é um time hoje de Série D, né? D de dado do Brasileirão. Então não faz muito sentido você montar um time de Série A para disputar o Paulistão, para depois mandar todo mundo embora, pagar multa, etc., e remontar o time do zero. Então, em termos de planejamento, a gente resolveu fazer um time que compõe já uma espinha dorsal para a Série D e que traz algumas peças que venham só para o Paulistão. É o que a gente fez, a gente acha que a gente conseguiu montar um time de Série B, B de bola, né, de termos de nível. Só que, obviamente, está num grupo onde você tem 2 times de Série A, o Santos e o Red Bull. Então, a gente que tem um orçamento muito maior que o nosso, né? E não faz sentido você... Assim, dinheiro não aceita desaforo. Então, a gente não está aqui para jogar dinheiro no lixo. A gente está aqui para cuidar do dinheiro de forma cautelosa, cuidadosa, dentro da realidade dos próximos 5 anos que a gente tem, pelo menos, de planejamento para voltar à Série A. É isso. Muito bem. E sobre o Canindé, né? O Canindé já foi fechado, a Portuguesa vai jogar agora no Pacaembu. Qual é o prazo de reforma do Canindé? Como é que vocês imaginam depois que vai ser o Canindé, que é uma área espetacular, né? Uma localização maravilhosa também. Qual é a imaginação e a ideia que vocês têm do novo Canindé? Quanto tempo vai durar tudo isso? O Canindé, a obra deve demorar 3 anos. A ideia é estrear em janeiro de 2028. O Canindé será um estádio, uma arena multiuso, mas focado em futebol, e onde também você poderá ver shows. É um pouco o que faz o Allianz lá do Palmeiras, é a mesma ideia. O Canindé é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. O Alex, até para passar para o nosso ouvinte, como é que você vai estruturar? Obviamente você já tem um projeto em relação a isso. Por exemplo, Portuguesa disputa a elite do futebol paulista, beleza, a Série D do Brasileirão. Qual o tamanho da dívida que vocês pegaram a Portuguesa antes da SAF? Porque a informação que a gente tem, até queria que você, por gentileza, passasse, é que a cota, por exemplo, de
valor que a federação disponibilizou para a Portuguesa é maior que Cruzeiro e Galo. É maior, mas ela já foi utilizada por uma questão de necessidade. Como é que você encarou a Portuguesa logo que você chegou, o tamanho da dívida? O que você pode passar para o torcedor, por gentileza? Então, a gente assumiu uma dívida de 550 milhões de reais, né, o que não é pouca coisa. Assumimos o clube onde você não tem nenhuma receita para 2025, todas as receitas já tinham sido antecipadas pela associação por necessidade. Então, nenhuma cota de televisão, nenhum patrocínio, absolutamente nada entra nos cofres, digamos assim, da SAF por 2025. A gente tem que estar botando dinheiro literalmente no bolso para criar tudo isso, com receita zero. Mas estamos fazendo o que tem que fazer, né? Vamos fazer reforma do CT, estamos renegociando as dívidas, estamos montando elenco, todo mundo hoje está recebendo em dia, já fizemos algumas melhorias no CT, enfim, estamos trabalhando. Como é que foi a repercussão no mercado com a SAF da Portuguesa? Porque para nós até foi uma certa forma... O presidente Castanheira vinha batendo nessa tecla, mas vinha admitindo a dificuldade em encontrar parceiros. E aí, de uma hora para outra, surgiram vocês... E a Portuguesa ela acabou virando SAF, que eu acho que era o melhor caminho também. Sim. Até em cima desse. Porque 500 milhões de dívidas na Lusa, pegando na proporção de um time como o Corinthians, por exemplo, é 2 bilhões o Corinthians, né, na proporção. Não, o Alex falou que em 2025 não tem orçamento, né? Exatamente. Mas a diferença é que o Corinthians tem 2 bilhões de dívida, mas fatura quase 1 bilhão de reais. Exatamente. Então a proporção a gente tem 550 milhões de reais e fatura zero. Exatamente. Então é um pouquinho pior, digamos assim. Né? Pois é. A repercussão é boa. Assim, a gente ficou surpreso com a quantidade de mídia que a Portuguesa recebeu. Realmente uma coisa muito acima do que a gente esperava. Mostra muito a força da Portuguesa, a força da cidade de São Paulo, claro. Mas a gente está totalmente com cabeça tranquila para fazer tudo o que precisa fazer. Nosso planejamento de 5 anos, muito claro, e nós vamos executar esse planejamento. Um abraço a Dom Roberto Costa, grande Dom, sempre nos ouvindo, que é uma grande figura também. Agora, a prioridade, então, se você pudesse acertar agora, a Portuguesa não cai, tu fecharia por isso já. Já para ficar normal na primeira divisão do Paulista e já pensando na 4ª divisão do Brasileiro. Se fizesse essa proposta, por exemplo, vamos fechar aqui, ó, o Portuguesa termina em 10º lugar, vocês não vão cair, tá bom? Você aceitaria isso, Alex, para primeiro ano? Aceitaria, claro. A gente não cair já está ótimo. O que a gente quer garantir ainda, pelo menos a Série D do ano que vem, né, dentro do Paulistão, para poder disputar a Série D tranquilo e o nosso grande objetivo esse ano é subir para a Série C. É aí que a gente vai investir bastante. Ô Alex, você deu uma declaração recentemente que me chamou muita atenção, e isso aí, certamente você sabe, rodou bastante aí, não só no Brasil, mas no mundo, que vocês teriam tentado a contratação do Nani. E aí você falou assim que a contratação dele teria mais impacto e superaria em termos midiáticos em relação ao Depay no Corinthians. De fato, vocês fizeram alguma proposta para o Nani, que hoje em dia não está mais jogando? Na verdade, ele estava jogando na primeira divisão de Portugal. Nós fizemos uma proposta para ele encerrar a carreira aqui nos 3 meses do Paulistão. Tentamos trazer ele, fizemos proposta financeira, acertamos tudo, mas ele preferiu encerrar a carreira em dezembro. O que eu falei, na verdade, é que, com todo o respeito ao Memphis Depay, que eu acho um baita jogador, mas a carreira do Nani, em termos de conquistas, é muito forte, né? Ele ganhou 4 vezes a Premier League, ganhou Champions, foi campeão mundial, ganhou a Euro por Portugal, ou seja, é um cara que tem uma carreira muito, muito forte, né? Mas você se emocionou com a declaração? Foi uma corneta ou você acha mesmo que o Nani jogou mais que o Memphis Depay? Não estou falando em termos de futebol, tecnicamente, entendeu? Pode ser até que alguém vai discordar e achar que o Depay joga mais do que o Nani jogou. Mas em termos de títulos e do que ele representa, especialmente para a comunidade portuguesa, em termos de títulos que ele ganhou ao longo da vida, ele ganhou muito mais títulos que o Depay. Isso é inquestionável. E para mim os números são claros, né? E para mim jogou mais. Agora tu imagina o Nani sendo apresentado na Luz aqui em São Paulo. Coisa maravilhosa. Nossa seria. Senhora, Seria. ia ser épico. E ele não quis. Tentamos. Não era nem dinheiro. Não foi questão de dinheiro, não. Ele realmente preferiu encerrar a carreira. Pô, que pena, hein? Que ia ser realmente algo mais que midiático, né?
Ia ser, a gente ia adorar mesmo. Ô Alex, deixa eu te fazer uma perguntinha em relação à projeção. Obviamente que vocês profissionais que assumiram a Portuguesa agora, vocês têm aí um planejamento a médio até longo prazo. Vamos lá, daqui 10 anos, ou talvez até um pouco mais curto aí, 5 anos, onde que a Portuguesa vai estar? Um exercício de futurologia. Nosso objetivo é voltar para a Série A, quanto antes. O ideal seria em 4 anos, mas se demorar 7 também, tá bom. O que a gente quer é voltar para a Série A rapidamente. Só para lembrar que 12 anos atrás a Portuguesa foi simplesmente destituída da primeira divisão. De forma lamentável, exatamente, de forma mafiosa. Tapetaço, né? Forma que até mafiosa. hoje ninguém mais fala, Ninguém né? explicou até hoje. Explicou. Certo? Um dia vai, não sei quanto. Um dia alguém vai dar com a língua nos dentes. Certo? Então, nada mais justo do que a gente voltar para onde a gente deveria estar, né? Exatamente. O grande erro da Portuguesa ali, Alex, não sei se tu acompanhou, foi ter saído de campo no primeiro jogo da Série B de 2014. É verdade. Contra o Joinville. Isso. Uma fúria do presidente Lídio Ligo. Lembra? No intervalo do jogo abandonaram o campo. Aquilo ali matou o time. Não era o Manuel da Lupa na época? Ou de 2013? Era o Ilídio Lico. Era o Ilídio já? Era o Ilídio e o técnico Não, Argel. 2013. Não, em 13 era o da Lupa. Era da Lupa. Aí do rebaixamento é o Lupa. Aí ele sai entre o Ilídio Lico. Aí volta o Ilídio Lico. Que em 2014, na abertura da Série B, eu estava aqui no estúdio. Estávamos eu e o Quesada, inclusive. Aqui no Esporte em Debate. A Portuguesa estreou contra o Joinville em Joinville. E no intervalo abandonou o campo. Brincadeira, daí. Não, a CBF marcou. E caiu para a Série C. Agora caiu para a Série C, despencou. Aí já era. Ô Alex, você falou sobre essa expectativa aí a curto prazo, em 4, quem sabe 7 anos, a Portuguesa de volta à elite do futebol nacional. Esse aí é o projeto que vocês estão tramando. 500 milhões de reais de dívida hoje, com praticamente nenhum orçamento entrando. Daqui 5 anos, essa dívida da Portuguesa, você acredita que ela vai estar em quanto? A gente acha que a gente vai liquidar uma boa parte dela nos próximos 5 anos. Provavelmente vai cair para abaixo de 100 milhões. Olha só. Sim. Abaixo de 100 milhões? Agora, voltando para a elite? Pô. Tu acabaste de dizer que ficou impressionado com a mídia em relação ao Português. Posso te dar uma sugestão, sem pretensão nenhuma, meu caro Alex? Claro. Abre a Portuguesa para mídia, cara. Sem fechar treino, essas coisas. Um cara só dá entrevista, o treinador vira... Certo? Parece o 007, viu? Que ninguém chega perto dele. Certo? Sabe? Abre a Portuguesa. A Portuguesa precisa de espaço de mídia. Que bom. Estamos abertos. Que bom. A gente está aberto para a mídia. Totalmente aberto. Que bom. Num jogo entre Brasil e França, você torce para quem? Bom, aí você vai me botar numa curta, mas torce pro empate. Infelizmente eu torço para a França. Não tem como. Eu tenho que ser honesto. Torce para a França? Que interessante isso. Torço. É meu país, onde eu nasci, né? Sim. O que eu posso fazer? Imagina você sair do Brasil e mora 30 anos fora, sei lá onde, na Itália. Tem Brasil e Itália, você vai torcer para quê? Para a Itália? Pois é. Boa analogia. Teve algum outro clube que você teve interesse de transformar em SAF? Por que a Portuguesa, por exemplo? Não, nós olhamos vários clubes, mas a Portuguesa, de fato, tinha uma situação muito particular, né? Primeiro, estar na cidade de São Paulo. É uma coisa muito diferente em relação aos outros clubes e às outras cidades do Brasil. Segundo, a localização do Canindé, o que você pode oferecer para a cidade de São Paulo, né? E terceiro, você poder resgatar esse tamanho todo que tem a Portuguesa, ou seja, começar um trabalho realmente lá de baixo e poder implementar as ideias que a gente tem para o futebol. Sim. Só para saber, vocês estudaram o Juventus da Moca? A gente estudou o Juventus da Moca, mas o Juventus da Moca, infelizmente, não teve interesse em se tornar SAF. Então, eu ia falar justamente sobre isso. O pessoal do Juventus, eles não quiseram. Eu acho que, sei lá, tudo bem, eu entendo que tem a tradição, as raízes, a cultura, mas, pô, desculpa, se o Juventus não virar uma SAF, acho que dificilmente vai retornar aqueles times que acho que lá tem um pouco de resistência. Os clubes. Não tem. A própria torcida não quer esse tipo de coisa. Um abraço ao Sérgio Soares, que é o técnico do Juventus. Mas eu queria deixar claro também que assim, para a gente, pelo menos, a Portuguesa tem uma história muito maior do que o Juventus. Não tem nem comparação. O Juventus tem uma localização, tem uma história bacana, etc. Mas a Portuguesa é um time grande, né?
Tem razão, o Juventus é mais romântico, né? Isso, é romântico, exatamente. A palavra é boa, romântico. O Juventus é histórico e mais romântico, né? Tanto é que fez 100 anos, né? Exato. É. Vocês vão mandar jogos no Pacaembu. Eu ia perguntar sobre isso. Então fica à vontade. Não, é sobre fica à isso, vontade. eu queria poder... E quais jogos? Né? Português Isso. e São Paulo é no Pacaembu. E Português e Corinthians vai ser onde? Todos os jogos da Portuguesa, a partir de agora, serão no Pacaembu para os próximos 3 anos. Então, a casa da Portuguesa é o Pacaembu. E sem venda de mando, né, Alex? Não tem sentido jogar em Brasília ou em Manaus. Porque no ano passado aconteceu isso. Né? Não faz sentido, mas é óbvio que se alguém oferecer 15 milhões de reais, a gente vai pensar, né? Sim. Não, mas tu tem razão. É tudo uma questão de, poxa, se eu vou para o Pacaembu e faço 1 milhão de reais e alguém me oferece Brasília por 15, mas eu estou falando dessa proporção. É claro que você vai pensar, né? A gente também não é completamente... Né? Eu gosto de ser honesto com o torcedor, não vou enganá-lo. É óbvio que a gente também precisa de dinheiro para fazer time bom, para poder contratar jogador. Agora, sendo igual ao que a gente vai fazer no Pacaembu, não faz o menor sentido jogar fora. Eu não gosto disso. Usando a sua transparência. Desculpa, Alex. Usando a sua. Claro, eu concordo 100% contigo. Usando a sua transparência, como é que vocês. Qual foi a negociação para os próximos 3 anos do Pacaembu? Quais valores vocês acertaram aí para fechar essa parceria? Você pode revelar? Na verdade, é uma parceria. Não tem valores. É realmente uma parceria. O Pacaembu foi super parceiro, nós estamos entrando de parceiro nessa história. Então, a gente vai dividir os custos, vamos dividir o lucro, é tudo realmente uma parceria entre a gente. Vocês não vão pagar, tipo assim, pagar aluguel, pagar um borderô, alguma coisa? Não, Parte do borderô. você paga tudo isso, mas tudo isso é descontado do resultado, entendeu? O São Paulo cobrava 12% da renda para jogar no Morumbi. Recentemente isso, quem quisesse jogar no Morumbi. 12% da renda. Sim. Eu acho que está correto. É que o Santos, por exemplo, foi jogar no Morumbi em alguns momentos ano passado, né? Série B colocou mais de 50 mil por lá, contra o São Bernardo, né? Alex, você teve uma experiência no Figueirense que não deu certo. O que aconteceu na ocasião? Cara, muito simples. Eu cheguei no Figueirense como executivo, contratado por um grupo de investidores, e quando eu cheguei lá, eu percebi que toda a história que tinha sido me contada era totalmente diferente. Eu me senti enganado, não conseguia confiar no que estava acontecendo, tinha coisas erradas acontecendo. Eu não preciso disso na minha vida, eu fui embora. É tão simples quanto isso. E o fato do Figueirense estar lutando aí para retornar os votos, tá com o Marco Aurélio Cunha lá, o Figueirense. Sim. Marco Aurélio é o executivo lá, né? Por favor. Quando eu saí, eu achava que as coisas estavam erradas e que as coisas iam dar errado. E acabou dando. Pois é, o Figueirense está lutando para voltar para a Série B. O Figueirense está no momento. O Figueirense está 6 anos, né, na Série C. 6 anos na Série C. Exato. Ontem ganhou do Avaí, 1-0, pelo Campeonato Catarinense. Isso. O técnico é o Thiago Carvalho, que treinou o Caxias. Certo? É um bom treinador. Tá lutando o Figueirense. É uma pena, porque é uma marca do futebol catarinense. O Figueirense já teve na Série A várias vezes. A gente chegou a ter 5 clubes do futebol catarinense na Série A. Joinville, 4. Figueirense, Avaí, Chapecoense e Joinville. Exatamente, 4 times de Santa Catarina. Mbappé ou Vinícius Júnior para você, o Alex? Mbappé. Né? Eu também acho. Mbappé ou Neymar? É só ver o que ele fez ontem. 3 gols ontem. 3 gols. Pois é. Mbappé e Neymar. Mbappé e Neymar é difícil, né? Você quer comparar o Neymar no auge ou o Neymar hoje? Se for hoje, ele perde para muito jogador, né? No auge. Pois é. No auge o Neymar. O Neymar no auge foi para mim é um gênio. É um gênio. Mbappé ou Henry? Difícil, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou de Henry. Eu posso escalar a minha França de todos os tempos. Mas eu sou fã do Henry também. Eu também. Jogador fora de série. Eu posso escalar. Para ser genial, eu acho que ele tinha uma classe para jogar. Tinha. Incrível. Posso escalar. Agora, você quer perguntar Zidane ou o resto, eu te falo Zidane. Zidane ou Platini? Então, essa é uma pergunta que todo mundo se faz na França há muito tempo. Eu vi os dois jogar, é difícil, mas, assim, Platini, para mim, foi um jogador espetacular. Mas os números do Zidane são impressionantes. Né? É isso.
Eu também vi os dois. O Platini foi à frente do seu tempo. O Platini com jogava certeza. demais. Foi. É que o Zidane, ele conquistou tudo, né? E isso, foi protagonista dos principais títulos de tem razão. tudo, de Real Madrid, de isso. seleção francesa. É um monstro, velho. Juventus. Ganhou Euro, ganhou tudo. A minha França de todos os tempos. Esse tu concorda, Alex. Eu adoro esse tipo de debate. Barthez, Thuram. A lateral, Thuram? Lateral Thuram. Sim, lateral tá bom. porque ele era lateral. Ele era lateral, aí depois depois virou zagueiro. Marius Tressor, Desailly e Amorô. Um meio de campo com Tiganá, Zidane e Platini. Você não pôs eles arrasou na seleção francesa? Não, Tiganá, Zidane e Platini. E na frente eu coloco Mbappé, Fontaine e Copa. Deixei o Henry de fora. Deixei de fora. Você tá louco, velho. Deixou o Henry de fora. Ele deixou o Henry de fora da seleção. Goleiro, tu discorda? O goleiro, o Barthez pelo Dropsy. Ok. Eu prefiro o Ribéry, hein? Do que o Mbappé. Ribéry é um belo jogador também, mas não chega no nível de Copa, foi monstro. Nossa né? senhora. É que Fontane Fontane e Copa são caras de uma geração, a primeira geração Deixou francesa. Deschamps de espetacular. fora, Tiganá é velho. maravilhoso. Tiganá jogou mais que o Deschamps. Tudo bem. O Djorkaeff jogou muito também, hein? Calma. Não, calma. Tá Você emocionado. pega cá, aquela o seleção Deschamps- de 82, tinha um jogador fantástico. Né? Mas vem cá, Alex, o Deschamps foi campeão do mundo como jogador e como treinador, pô. Tem razão. É verdade. Não dá pra ficar de fora. Mas jogou menos que o Tiganá. Tudo bem, jogou. Jogou menos que o Tiganá. Você pôs Vieira no meio campo? Não, né? Não pôs, né? Mas é um monstro também, viu? Mas também você tem Platini, Zidane e Tiganá. Não pra tem deixar como, não tem como. Não tem como, é muita gente boa. Mas cada jogador, hein, cara? A França hoje é o país do futebol, o Alex? Eu acho que é. A França fez uma transformação no futebol nos últimos 20 anos de forma muito planejada. Eu trabalhei no Lens, na França, e você vê realmente como eles preparam um jogador para o mercado europeu, né? E você tem hoje um jogador francês hoje, eu acho que o exemplo é o Mbappé, né? Um jogador técnico e ao mesmo tempo um jogador forte, né? Eu acho que a França hoje soube fazer o que o Brasil, na minha opinião, não soube fazer. Nós estamos Que foi se preparar para o futuro. Nós estamos entrevistando o Alex Bourgeois, né? Bourgeois, desculpa. Eu não fiz francês. Eu também não sei. Olha com biquinho, desculpa. Não Bourgeois, caviar. Se você fizer o biquinho, ajuda. Bourgeois. É o seguinte, né? E nós estamos entrevistando o Alex, que é o homem forte da Portuguesa hoje, mas que nasceu na França. Por isso que a gente chegou nesse nível, assim, que eu acho muito interessante. Claro que sim. E eu queria te ouvir, Alex. O que você está achando do Lyon, na parceria com o Botafogo, com o John Textor no meio da situação, né, na gestão do Botafogo? Você acha que vai estourar isso em algum momento ou você acha que é algo normal e coerente? Não, primeiro, eu acho que ele tem que atender às exigências lá do regulador financeiro do futebol francês, né, em relação ao Lyon. Ele precisa botar capital, senão o Lyon vai ter problema. O meu time, que eu torço desde que é o Bordeaux, caiu da Série B para a Série D, da segunda para a quarta divisão, por falta de mostrar para o regulador financeiro que tinha dinheiro para fazer frente aos pagamentos e às dívidas. Então, na França, isso é muito sério. Se ele conseguir sanear isso e mostrar isso, eu acho que a parceria Botafogo-Lyon faz todo sentido. Mas precisa ser feito da maneira correta, né? Perfeito. Porque tem muita gente que entende que, por exemplo, que o o Botafogo é a virou barriga de aluguel de outros clubes da satélite do Europa, Lyon. clube satélite do Lyon, exatamente. Bom, enfim, cada um com seu Se ponto ele de ganhar vista, a Libertadores e o Brasileiro todo ano, Pois ou é, ficar não importa, disputando, exatamente. Não Ninguém importa. vai achar nada. Ninguém né? vai achar Ninguém vai nada. achar nada. Essa Acharam que é a ruim verdade. ano retrasado porque não ganhou, mas acharam ótimo ano passado Ora, porque ganhou tudo. Agora, eu acho o seguinte, ficar apontando o dedo para quem faz sucesso, né? Porque se tudo tiver auditado pela Sucesso Receita, incomoda, né? Sucesso incomoda. Incomoda no Brasil. O Botafogo não existia, tá aí, ganhou 2 títulos, Isso. atropelou, É isso atropelou e agora começa a aparecer um monte de gente, né? Porque não dá, não pode, tá errado. Ué, como assim? Ô Alex, você tá obviamente focado e totalmente focado na Portuguesa, mas estuda a possibilidade de criar uma outra SAF em outro clube aqui do futebol de São Paulo, eventualmente, ou do Brasil? Não, eu acho que no Brasil é difícil. A gente realmente está focado aí na questão da Portuguesa. E você sabe que a lei da SAF proíbe isso, né? Você não pode ter 2 SAFs. Mas, eventualmente, outro país, a gente pode olhar, claro, países latino-americanos, mais sul-americanos, né?
onde a gente pode, de repente, fazer uma parceria para poder trazer jogadores, para poder desenvolver jogadores. Isso é possível. O Adilson do Ipiranga te pergunta, Alex, por que você não contrata o Juliano meia? Então, todo mundo vai ter opinião sobre jogadores, né? Claro, e é saudável, é normal. A gente tem um modelo de jogo muito particular, né, que é o modelo de jogo desenvolvido pelo Cauã. Então, a gente sempre contrata jogadores que têm a ver com esse modelo de jogo. O modelo de jogo da Portuguesa vai ser uma identidade que a gente está criando para a Portuguesa para os próximos 10 anos, 20 anos, o tempo que a gente fica lá. E óbvio que essa identidade vai ser que o futebol da Portuguesa sempre vai jogar da mesma maneira. Então, o torcedor já sabe o que esperar. Mas, para isso, você precisa de jogadores que se encaixam nesse modelo de jogo. Então, a gente procura jogadores que se encaixam nesse modelo de jogo. E não adianta você trazer um jogador que vai te custar 2 milhões de reais por mês, quando você tem jogador que ganha muito menos. Né? Não funciona isso muito bem em vestiário. Né? Então, a gente tem que fazer a coisa dentro do que a gente acredita, dentro do nosso planejamento. E dentro desse planejamento, qual é a folha salarial atual da Lusa? Um pouquinho mais de 2 milhões de reais. Nossa, mãe. Que como é que faz futebol assim, né? É grana hoje. Não, mas, porra. É grana hoje. 2 milhões? Para disputar um estadual? Não, tudo bem, irmão, mas se você for comparar, claro, não, entendi. Mas se você pensar dentro do estadual, a gente deve ser a quinta folha. Exatamente, no estadual é grande. A gente perde para Corinthians, quer dizer, para Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e Red Bull. Só. Pois é. Mirassol tá atrás de vocês em folha? Eu acho que deve estar um pouquinho atrás, ou se não tiver, está na mesma coisa. Nossa, time da Série A hoje. De Série A, como é que faz orçamento com 2 milhões, né? Na Série A. Pois Meu Deus do céu. Mas com organização. Mas é a realidade, né? É a realidade. Mesmo assim, vou te falar, futebol está muito caro no Brasil. Muito caro. Você contrata qualquer jogador hoje em dia, 100 mil reais por mês. Qualquer um. Onde que a gente vai parar, Alex, com a sua bagagem, com a sua experiência? Porque assim, a gente vê, não estou querendo aqui minimizar nem menosprezar ninguém. E acho ele bom jogador, mas, por exemplo, o Tassiano não pode custar 30 milhões de reais pro Santos. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, o futebol tá tão inflacionado, onde é que a gente vai parar? Porque o negócio descambou agora legal, hein? Eu acho que o que vai acontecer é que vai acontecer o que aconteceu na Itália. O futebol italiano era assim na década de 90, vocês vão lembrar. Eu sou mais velho, vocês também, vocês vão lembrar. E quebrou. Né? O futebol italiano quebrou. Era o maior futebol do mundo, não é mais. E hoje, pena para voltar a ser o quinto, né? Disputa ali com a França, etc., mas pena. Acho que o que vai acontecer aqui é a mesma coisa. Vários clubes vão quebrar, vão ter problemas financeiros brutais e vão ter que fazer frente a essa realidade. Você não pode ficar vivendo de gerar dívida, né? Não pagar jogador, atrasar a folha e ficar contratando jogador de 30 milhões. Isso, alguma hora a roda para e aí você tem problema. Muito bem. Só para eu lembrar, você chegou a tentar fazer algo parecido no São Paulo, né? Aconteceu isso, né? Eu trabalhava com a Abílio Diniz. Abílio Diniz, eu lembro. A gente tentou fazer um projeto de profissionalismo em São Paulo e não deu certo. São Paulo não estava pronto para isso. E agora está pronto, na tua opinião? Não sei. Não sei se está pronto. Não sei. Porque... Eu posso falar, eu não estou lá, eu não estou inserido, mas um clube que está pronto, que deve 1 bilhão bilhão de dívida, eu acho que não está pronto, né? Mas eles eram resistentes ao senhor Abílio Diniz, falecido ano passado. Sim. Eu acho que os clubes associativos, na minha opinião, vão começar a perder terreno. Se você olhar a Série A do ano passado, olha quantas SAFs estavam entre os 10 primeiros. Isso eu acho que cada vez vai acontecer mais. Eu acho que tirando talvez o Palmeiras e o Flamengo, porque são clubes que estão estruturados até profissionalmente, o resto vai sofrer muito. O Corinthians é um clube que tem um faturamento enorme, porque é um clube gigantesco, mas tem dificuldade de ter um planejamento financeiro adequado. Mas mesmo assim conseguiu montar um time super competitivo, etc. Eu acho que outros clubes vão começar a ter problema em relação a isso. E as SAFs vão cada vez mais se fazerem mais presentes. Mas só para lembrar que se tiverem 20 SAFs na Série A, 4 vão cair. E só uma vai ser campeã. Sim, claro. Mas essa é a vida, né? Claro. Aí, a Premier League é assim, né? Quem tem competência que se estabeleça, né? Exato. É isso aí. Ô Alex, eu lembro, a gente falou rapidinho sobre o São Paulo, me corrija se eu estiver errado, eu lembro bem daquela ocasião que eu cobri muito a gestão do Carlos Miguel Aidar,
E eu lembro que quando você foi desligado na gestão dele, eu lembro que eles não queriam gestão profissional. Tanto é que o Aidar lesou o clube e foi chutado de lá. Então talvez por isso que o São Paulo tenha chegado nesse patamar absurdo de uma dívida de R$1 bilhão. Quer dizer, se você só pensa em contratar jogador e não adequar a sua realidade financeira e você vai gerando dívida, essa dívida no Brasil custa muito caro. É só você ver o nível de taxa de juros que a gente tem. Então custa muito caro você gerar dívida. Não é uma coisa sadia de se fazer. Não é como se você estivesse num país onde o juro é zero. Aí tudo bem você fazer dívida, mas num país onde o juro é 14% ao ano, é muito caro fazer dívida. Então alguma hora essa conta chega. E quando ela chega, machuca. É só você ver os clubes que caíram para a Série B ou clubes que estão em dificuldade dentro do Campeonato Brasileiro. Para fechar, Alex, te agradecendo. Portugal e França se enfrentando. Você torce para quem? Poxa, mas aí você me põe numa dura com a torcida da Portuguesa. Imagina tu na tua sala lá com a diretoria da Lusa, vendo Portugal e França. Né? Final da Eurocopa, como foi? Como foi? Final de Eurocopa é duro, né? Eu vou torcer para a França. Se Portugal ganhar, eu vou ficar feliz. O Alex, uma última perguntinha. Eu sei que o foco totalmente é a Portuguesa, mas eu queria a opinião de um sujeito que está muito inserido nessa área e entende do riscado da parte administrativa. Corinthians, por exemplo, tem uma dívida de mais de 2 bilhões, mas tem uma receita de 1 bi por ano, mas tem os juros, toda aquela coisa. Você acha que a grande solução para resolver os problemas de um clube do tamanho do Corinthians, com uma dívida mais do que bilionária, é a SAF a saída? Eu não acho que necessariamente seja a SAF. Eu acho que eles têm outros caminhos, mas eu acho que eles também não vão usar dos outros caminhos. O problema que eu vejo no Corinthians não é uma questão de solução. Solução existe. E quem é do mercado sabe quais são as soluções. O problema é você conseguir implementar a solução no Corinthians. Esse eu acho que é o maior problema. O problema é político. O problema não é de solução. É político. Se você não apaziguar, não conseguir resolver o problema político do Corinthians, as coisas vão piorar. É isso. Muito bom. Alex Bourgeois, muito obrigado pela entrevista conosco. Acho que foi muito esclarecedora. A gente adora a Portuguesa, que a Portuguesa esteja sempre no lugar que ela merece. Primeira divisão do Paulista, Série A do Brasileiro, né? E eu vou torcer muito, como sempre, pela Portuguesa na Série D do campeonato, que é um dos campeonatos mais difíceis, cara, de você ascender, porque não tem favorito. São 64 times ali.